Olá, muito boa tarde. Você que nos acompanha na terceira live do O X da Questão. Muito obrigado pela sua participação. Eu queria lembrar vocês que nós estamos numa campanha para que a gente possa acumular bastante inscritos e assim obtermos também alguns benefícios e trazer com esses benefícios mais comunicação, boa tarde, mais produtos. Terceira live do O X da Questão. Muito obrigado pela sua participação. Teve um delayzinho aqui no meu celular, mas então essa campanha para que a gente possa ter mais inscritos e com isso também trazer mais benefícios, mais conteúdos até você. Se puder divulgar o nosso canal, inscreva-se no nosso canal aí no botãozinho abaixo. E hoje, atendendo a pedidos e a consultas no escritório em meio à pandemia, eu fui forçado a trazer esse tema e nós traremos esse tema desenvolvido em duas oportunidades. Na próxima live, nós falaremos também sobre esse tema, sobre um outro viés. Hoje você está com problemas, então os problemas são atuais na sua obra, na sua gestão, então problemas com obras em andamento, saiba como minimizá-los. Na semana que vem, nós vamos tratar do mesmo tema, mas para evitar os problemas. Então a gente vai dar ferramentas para evitar, aqui para combater, aqui para gerir, aqui para salvar, minimizar esses problemas, e na semana que vem nós faremos isso como prevenção, conforme manda a Prevent Engenharia. Teremos o apoio hoje também de uma marca nova, além dos doutores Impermeabiliza e Doutor Restaura Fachada, o novo Virtual Obras, que eu vou explicar para vocês. Bom, meu nome é Cláudio Silva, eu sou engenheiro civil, trabalho na área de perícias, para quem não nos conhece, e seja muito bem-vindo à nossa live. Bom, você começa com a indagação, né? Você acha realmente que o problema é a obra? Né? Então você está nessa situação desse síndico, ou se você for síndica, e você tem uma obra aqui no centro, né, em meio a essa pandemia paralisada ou atrasada, ou com uma série de falhas, né? Você está nesse labirinto, né? E você acredita que o problema seja a obra. A gente está aqui para dizer que não. O problema é a falta de sorte. E a gente vai entrar nessa situação. Há 19 anos nós estamos no mercado e percebemos que quanto menor o conhecimento, maior o potencial de encontrarmos surpresas no andamento da obra, problemas que geram conflitos e desgastes na gestão do condomínio, bem como desperdícios que impactarão diretamente nos lucros e na imagem da empresa. Isso é muito sério. Tanto é sério que esse é um dos princípios que nos forçou a escrita de um livro que esperamos ainda lançar nesse ano, com os 10 princípios para uma gestão eficaz. E eu trago eles aqui. Se você acompanhou as lives anteriores, eu sempre os trago, mas sempre trago em vermelho quais os princípios, né, principais do tema relacionado àquela live. Então, aqui na tela, teremos, né, em vermelho, o conhecimento da estrutura física e de toda a documentação do empreendimento. No princípio 6, o treinamento e a capacitação dos zeladores, a quem também ajuda muito na questão das obras. O princípio 8, a implantação do programa de gestão de manutenção. Quando você tem uma manutenção bem gerida, bem programada, isso vai fazer com que a sua obra seja mais programada, menos custosa e menos complicada. E o princípio 10, que é o planejamento. Ok? Bom, princípio 10, que é o principal dos que nós vamos abordar, planejar antes de efetuar as reformas importantes que serão indicadas no seu plano de manutenção. Veja que a gente traz o princípio 8 combinado ao princípio 10, a manutenção combinado ao planejamento para as obras. E em 4 passos, aqui a gente está dando para você a situação de como a gente fecha esse circuito. O passo 1 é o conhecimento, então usando lá
o conhecimento das características da edificação, daquele sistema que está sendo feita aquela obra, e nós vamos ter exemplo para isso. Hoje a gente traz o exemplo da fachada, o campeão dos campeões em dar problema. E princípio 2, o diagnóstico e projeto, conhecer a falha, entender a documentação, fazer um projeto específico para nortear a obra, os orçamentos e até a fiscalização. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A análise de risco e o cronograma. Todo trabalho tem o seu risco, tem a sua dificuldade e trazendo a questão do cronograma, você vai combinando risco e cronograma. E o último passo, o acompanhamento da obra. Se você não efetuou com clareza, com organização e com o devido planejamento os 3 primeiros passos, o acompanhamento da obra vai ser muito mais custoso e de menor eficiência. Bom, a gente vai fazer algumas analogias entre o que a gente coloca agora na tela e a situação que a gente vê. Eu trouxe a analogia de você conhecer uma pessoa, de você noivar e de você fazer o casamento. Então, aqui é o seu prédio, com necessidade de manutenção, é um exemplo, né? E pode verificar que, por falta de um programa de gestão, a manutenção está mais aflorada, né? A necessidade de ser feito um trabalho na fachada ficou mais evidente. Note, né, que se o seu condomínio fosse até abalada, né, ele estaria ali carente, né, por atenção. Olha aqui, ó, como se encontra essa fachada depois de muito tempo sem manutenção. Aí vem a fase do namoro, né, onde você vai receber, né, o contato ali das empresas que trabalham naquele sistema de fachada, usando a fachada como exemplo, né? E como a empresa se apresenta até você, né? Essa é a forma que a empresa apresenta na fase do namoro. E aí você faz a equalização das propostas, geralmente por preço e não por escopo ou qualidade, e muitos utilizam formatações matemáticas, descartam o menor preço, descartam o maior preço, fazem uma média, ajustam, mas normalmente não se faz análise de escopo, não se tem um projeto orientativo e não se mede a qualidade nesse momento. Normalmente isso é feito por preço. E aí vem o noivado. Noivado onde a empresa será escolhida, né? E ela vai preparar ali os seus votos, né? Então ela está ali negociando com você descontos, garantias, bonificações, prazos, maiores parcelamentos, né? Então noivando ali até chegar o casamento. O casamento é o contrato e normalmente esse contrato ele está muito bem alicerçado na questão jurídica, quando a administradora tem ali uma consultoria, quando o condomínio tem uma consultoria jurídica. No entanto, não tem critérios técnicos. E nós vamos falar muito sobre isso quando a gente é chamado para aferir uma obra, para auditar uma obra que tem problemas e nós muitas vezes não encontramos no contrato a ferramenta necessária e esse trabalho de auditoria é prejudicado. Bom, e aí vem a convivência, né? Depois do casamento tem a convivência. Essa é a foto da empresa no decorrer da obra, quando a gente é chamado à consultoria. Estou falando das obras que têm problema, ok? Não me julguem. Bom, normalmente nós fazemos laudos e laudos a respeito de trabalhos em término ou recém-terminados e o que eu trouxe poucos exemplos aqui, mas posso trazer vários no copia e cola. Então, esse exemplo que está na tela, o prédio já tinha sido pintado, a trinca que originou o chamado do serviço ressurgiu e o armário do apartamento mofou novamente pela entrada de água da chuva pela trinca. Então aquela obra que despertou no problema
Você gastou, investiu e não surtiu efeito. Fachada nova, e aqui ampliando, ó, a trinca foi tratada e já está ressurgindo a fissura. Uma obra que foi paralisada no meio porque ocorreu um desplacamento maior, muito maior do que foi previsto inicialmente. Então, assim, essa situação a gente precisa saber antes de entrarmos na obra, porque depois disso só são descontentamentos da massa condominial. A empresa vai dizer que não estava no orçamento, e provavelmente não estava, vai te gerar adendos a esse orçamento. Muitas vezes você percebe que a dificuldade aumentou e a empresa não tem a capacidade técnica para fazer aquele trabalho mais apurado, mais técnico, que no momento anterior não se mostrava que ia acontecer. Então, vai mudar um pouquinho a sua avaliação. Então, tudo isso acontece e eu trago isso, infelizmente, em meio a essa crise, a essa pandemia, porque se a tua obra já estava criando, né? Se você já estava entrando nesse estado aqui, em que a gente está mostrando com falhas, ou inacabada, ou com sujeira, ou com uma série de situações que demonstram falhas no contrato, você imagina agora, em meio à pandemia, que ou você libera ou não libera a obra, a empresa teve que reter os funcionários ou teve que dispensar parte dos funcionários, está enfrentando a crise financeira como todos no mundo, e tudo aquilo que já era ruim irá se potencializar, com certeza. E a cada dia que isso passa, pior ficará o cenário. Bom, sujeira, como eu disse, tem obras que às vezes estão chegando ao fim, parcela está acabando, já acabou e a obra está dessa forma. Não é raro nós sermos chamados por isso. Aqui na tela, nós estamos ampliando aqui à direita. Aqui já estava entregue o tratamento pela empresa e a trinca ainda estava lá. Provavelmente foi passado um produto, mas não com a expectativa, na verdade, a técnica correta para o reparo. Por que isso acontece? Isso acontece pela falta da contratação consciente, somada ao controle através de um simples, e eu digo simples, diário de obras. Por isso que eu apresento a vocês o Virtual Obras, que está compondo agora a nossa rede de produtos. Virá mais um, provavelmente na próxima live, para que a gente realmente faça o programa de proteção ao síndico. Estou cansado de ter que assessorar os condomínios, é o nosso trabalho, não viraremos as costas, mas como engenheiro é triste a gente chegar em situações como as anteriores no slide, sabendo que o condomínio muitas vezes fez o máximo possível, ainda está financiando a obra para que cheguemos a essa situação, e situações ainda que podem vir cobranças jurídicas, processos jurídicos, perícias, custas de processo, o tempo de paralisação que isso é necessário para que a perícia seja executada, ou seja, uma dor de cabeça, que isso será transferido à sua gestão e à sua comunidade. A sua gestão vai ficar em xeque. Bom, aí nós temos também a questão, né, da parte consciente. Elaboramos um e-book de restauração de fachadas, estamos desenvolvendo um específico para obras de impermeabilização, que está em segundo lugar, e somado ao Virtual Obras, somado a um registro diário de obras, aonde a empresa tem que postar as informações, desde se aquele dia é produtivo, se choveu, se não choveu. Quando a gente chega para fazer auditoria, a gente praticamente não tem nada, porque isso não foi registrado durante o dia. Qual atividade foi feita naquele mês?
se isso está de acordo com o cronograma, precisa cruzar dados, né? De que forma aquele procedimento de tratamento de trinca foi feito, de aplicação de textura foi feito, né? Ou de recomposição de cerâmica foi feito, dependendo da sua obra, mas no registro diário de obras, isso vai ficar mais fácil de ser aferido quando nós tivermos uma discussão e também um marketing para a empresa, se ela trabalha direitinho. Quanto mais ela registrar, melhor para ela, inclusive para processos internos da própria empresa, que ela pode ter uma divulgação interna e saber que naquele condomínio, daqui 10 dias o material está acabando, tem que fazer a compra ou mandar, quer dizer, o gerenciamento flui mais, o planejamento é muito mais fácil e você ganha dinheiro com isso e atende melhor o seu cliente. Bom, o que a gente detectou nessa consultoria do Doutor Restaura Fachada, do Doutor Impermeabiliza, que está em vigor desde 2017. Detectamos que o maior vilão das empresas é a falta de planejamento. Isso acaba gerando acidentes, dias improdutivos, improvisações, desperdícios, danos à imagem da empresa e dores de cabeça aos síndicos. E, às vezes, respinga na administradora também. Então nós estamos trazendo a engenharia como uma ferramenta de auxílio para vocês, como minimizar esse problema. Temos a análise contratual, os mapeamentos para medir o que foi feito, as quantificações e trabalhos de medições e ensaios e laudos quando necessário. Aí um primeiro problema. Quando a gente vai analisar contrato, o contrato muitas vezes ele descreve a obra e muitas vezes você vai ver ali que a gente não tem condições de aferir quantitativamente as atividades, porque não foi atrelado ao contrato um cronograma e um esquema físico da obra. Vou exemplificar. Você vai dividir uma obra, por exemplo, de restauração de fachada, que vão ter 5 etapas. Estou simplificando para vocês entenderem. Uma lavagem, um tratamento de trinca, uma restauração de cerâmica, uma aplicação de textura e talvez uma calafetação de janelas. 5 itens. O que corresponde em percentual a lavagem da fachada, o que corresponde em percentual o tratamento de trincas, o que corresponde em percentual a atividade de restauração das cerâmicas e assim vai. Por quê? Quando você cruzar os dados em contrato, você vai começar a saber em medição, aqui ó, quando você vai para a quantificação e quantificar, para nós que somos engenheiros é mais fácil, é mais tranquilo, são áreas, né? Passar, treina, quantificar. Hoje a gente tem um computador, o AutoCAD para nos ajudar. Então, você tem como quantificar, mas muitas vezes você esbarra no contrato como esses percentuais foram distribuídos, né? Algumas ferramentas ali do contrato que não te beneficiam, não beneficiam ao perito, ao engenheiro, para fazer a devida distribuição num processo de medição. Então aqui na tela você tem um exemplo, é híbrido, é meio real e meio hipotético aqui, os dados não são da foto, mas os dados são reais, né? O que a gente encontrou num prédio de 4 torres, em termos de área, em termos de percentual executado, e aí você cruza com aquilo que você já pagou àquela empresa, né? Então aqui a gente estava no quantitativo, são medições com a trena, e aí a gente está verificando, torre A aqui abaixo no quadro, 42,37%, a B 56,04%, a C 75% e a D 68%. Então deu uma média, né, globalizada de 60%, e nós já... Miguel, deixa eu ver... Ah, perfeito, que maravilha! Bem-vindo ao grupo do Facebook de condomínios, muito prazer e muito grato pela participação de vocês. Depois eu vou verificar aqui direitinho com quem está conosco aqui para dar um alô, dar uma paradinha para a água aqui. Então você tem aqui na tela
como mensurar em quantidade o serviço realizado lá no condomínio. E aqui eu vou trazer um gráfico para você, que é mais fácil de a gente exemplificar para você, no exemplo que está dando certo, naquilo que foi planejado e está dando certo. Em azul, vocês podem acompanhar aqui, ó, é o recebido da empresa, ó, em azul. Se você perceber aqui, a gente fez um exemplo hipotético que nas 3 primeiras mensalidades, os 3 primeiros meses, a empresa recebeu um adiantamento de 40%. E aí, ela vem recebendo as parcelas, foram aqui simulado um exemplo em 30 parcelas no azul, ó, e ela segue. Ela vai recebendo as parcelas mês a mês e pode ver que em vermelho, que é a obra, ela só vai recuperar o desembolso financeiro, o dinheiro que o condomínio colocou na obra, no 8º mês. Isso se a obra der certo. E a obra finalizará em 17 meses. Então, é para vocês terem uma ideia de como a gente consegue estimar, medir o recebido versus o realizado. O problema é que em muitos condomínios, muitos exemplos estão chegando até a gente, esse cruzamento aqui, que é o ponto de equilíbrio, ele está acontecendo muito adiante ou nem está acontecendo, o que é pior. E aí você, síndico, síndica, se vê já com as parcelas pagas ou quase todas elas pagas e vê que o resultado na sua parede, lá na fachada, na sua obra, não foi executado. E para você ter uma ideia, aqui nesse slide anterior, estou falando de quantidade. Isso aqui é quantidade. Será que esses 60% que foram feitos têm qualidade? Foi feito da forma correta? Precisa ser refeito? Precisa ser revisado parcialmente? Às vezes precisa ser desprezado. Então, isso tudo também a ferramenta da engenharia consegue medir, principalmente se você tiver mais condições de atrelar uma planilha física ao contrato, um cronograma ao contrato. Aqui um exemplo também de desembolso versus o desenvolvimento versus o desembolso. Aqui, ó, azul, eu sempre assassino aqui o slide, em azul está o dinheiro, e estamos falando em exemplos hipotéticos, tá? Em azul aqui na primeira parcela está o dinheiro. Temos aqui simulados na tela 6 parcelas, tá? Então em azul está o dinheiro que a construtora, a empresa recebeu. E em laranja, o aporte que ela precisou fazer naquele mês, material, mão de obra, equipamento, para fazer a obra. Então você vai ver no segundo mês, em azul, o dinheiro que a empresa recebeu e o aporte que ela teve que fazer em laranja. Pode ver que aqui no terceiro mês a coisa está se equilibrando, mas no 4º mês acontece o inverso. Para ele fazer a obra, muitas vezes pelo parcelamento que ele faz, ele está recebendo menos, a empresa está recebendo menos e terá um desembolso maior para fazer a obra. Aqui que acontece, né, de você perceber a diferença dos homens para os meninos, de saber se a empresa realmente tem gestão ou não, ok? E a parcela 5ª aqui também, ó, pode ver que você recebe menos do que a obra exigirá, e depois na 6ª parcela, já provavelmente o final da obra aqui, na simulação feita, ainda tem um desembolso maior e um investimento financeiro menor. Mas, se você contabilizar aqui o azul e o laranja, eles se equilibram. O problema é que no desembolso, né, onde o condomínio faz o pagamento para a empresa e o que ela vai desembolsar na obra, ou ela se capitaliza, ajusta, prepara bem, né, a gestão dela e faz o bom uso do dinheiro para administrar, e muitas se perdem nisso,
ou, infelizmente, no meio da obra você consegue sentir ali entre a terceira e a quarta parcela, simulando essas 6. Às vezes você vai ver isso na 8ª, na 10ª, 11ª parcela, né? Quando aquele ponto de equilíbrio aqui acaba não ocorrendo na data esperada. Quando isso aqui acaba não ocorrendo, ou vai ocorrer mais para frente, vai demonstrando que não tem gestão. Ou você recebeu realmente uma dose enorme de azar que só tem chovido e temos dias improdutivos, né? No caso da pandemia, é um caso diferente, que agrava ainda mais a situação, ok? Então, são exemplos aqui em que a gente faz simulação para utilizar, e se compusermos com um mínimo registro diário de obras, esses registros ficam mais fundamentados, mais sólidos, e a gente precisa para compor o que está no contrato e fazer a questão do físico, que é a obra, e o financeiro, para fazer o equilíbrio, para entender o que acontece entre a medição e o desembolso financeiro já pago, ok? Bom, aí nós vamos entrar na questão qualitativa, né? O que a gente tem pego, infelizmente, lembra na fase do noivado, nas promessas, que vai gerar o contrato? Ah, eu faço o tratamento, vai ser dessa forma, eu abro a trinca, eu aplico esse produto, e uma série de situações que constam lá no seu contrato, a gente faz ensaio para verificar. Então, se aquela trinca à direita aqui, ó, foi aplicado selante, foi aplicada a tela. Então aí vem a parte qualitativa, e muitas vezes você vai perceber que aquilo que foi feito, medido, não foi feito da forma correta e tem que voltar para trás. Então há uma depreciação na quantidade referente à falta de procedimento. Aqui abaixo, né, faz parte aqui do que normalmente o mercado conhece, a abertura, o selante, o entelamento, né, e que deveria ter sido encontrado aqui por conta da parte contratual. Na próxima live nós vamos falar de algumas técnicas, tá? Aqui eu estou trazendo o que o mercado traz. Não é normalmente o que a consultoria do Doutor Restaura Fachada preconiza para o tratamento da trinca, ok? Giovana, como é que está o pessoal aí? No momento só estão dando boa tarde. Quer que eu fale os nomes? Se vocês têm algum tipo de pergunta, se vocês estão em alguma situação nesse sentido, essa é a hora de pedir algum esclarecimento ou ajuda, ou indicar depois o nosso canal para um amigo, para uma administradora, para um síndico que está carente desse trabalho. Eu realmente trouxe isso para que a gente pudesse ajudar as pessoas que estão tendo esse problema e estão nos consultando. Então, essa é a situação da parte de ensaio. Então, tem como verificar qualitativamente essa questão do serviço realizado. Se você tiver um relatório diário de obras, esse ensaio mais a aferição do diário ainda vai dar muito mais fundamentação, mais elementos para o trabalho de auditoria. Como eu disse para vocês, é uma questão realmente de sorte, e sorte, para quem já nos conhece, quem não nos conhece vai saber agora, é a sequela da oferta da natureza, onde envolve gratidão, onde envolve toda essa questão de respeito. O R é a reflexão, então é a forma com que você pensa e age. Então verifique exatamente, pondere exatamente se não é melhor a gente se planejar, ter uma consultoria antes, né? Não basta simplesmente ver o que o mercado aplica. A parte técnica, que é conhecimento técnico, que a nossa consultoria traz aqui para você, os nossos e-books, os nossos cases, os nossos clientes podem falar sobre isso, e a experiência, né? Então não basta só o conhecimento, a experiência é o conhecimento aplicado.
Nós temos experiência de sobra nessa área e saberemos e temos condições totais de auxiliar vocês nesse problema, tá ok? Na descrição do vídeo aqui tem caminhos para você nos acompanhar. Nós temos um grupo no WhatsApp, nós temos a parte do e-book. A Larissa do nosso comercial pode levar vocês a várias ferramentas. Tem uma ferramenta que eu não mencionei nessa live, mencionei nas lives anteriores, que é o plano de gestão, o princípio 8, que é o Condoprev. Ele faz na verdade o 8 e o 9, a gestão de manutenção e gestão de reformas. É o Condoprev que faz essa gestão, ajuda vocês a ter um condomínio na mão, a nesse período de pandemia ter recursos para redução de custos na sua gestão e também o controle total, tá? Então essa nossa importante ferramenta, a plataforma Condoprev, vai trazer isso para você e você pode aproveitar os 60 dias grátis dessa ferramenta do nosso parceiro de TI, tá ok? Eu então me despeço e desejo a você uma ótima tarde, se cuidem e boa sorte!